Olá pessoal, tudo bem? Não se preocupa, tá? Só tô rouco por causa da faringite normal. Quem sofre da alergia nessa diferente temperatura é assim, tá? Então, hoje a gente está com a equipe aqui, a nossa grande Roberta, tá nossa parceira, e ele, nosso amigão, Manuel, tá aí na técnica, você não tá visualizando, mas ele tá conosco. Nossa videoaula de hoje é grandezas e medidas. Se liga, tem muita coisa que eu aproveito da videoaula dos anos anteriores, tá? Você está conosco, está aí fazendo revisão de matemática ou é do sétimo ano mesmo e quer participar ainda mais, não esquece. Entra aí no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, ou então vai lá no canal do EducaPE, no YouTube, clica lá, se inscreve se você não for inscrito e clica lá no sininho para receber novos vídeos aí com novidades a mil para vocês, tá bom? Vou falar bem baixinho porque a garganta tá no limite. Aula de número 11, grandezas e medidas, fechou? E aí também não esquece, tá bom? Tem o YouTube aí, o meu canal, Almir Serpa, e tem o Instagram, Almir Serpa, se você quiser seguir, tá lá. Vou falar já para vocês sobre a história, mais ou menos como, né, os dois principais pontos que foram essenciais para começar a falar sobre grandezas e medidas. É claro, né, que as grandezas e medidas elas surgem a partir de vários outros fatores, mas dois foram primordiais. O primeiro, o homem se isolar, porque ele morava numa caverna ou ele morava em alguns lugares e eles eram praticamente nômades. Aí caiu na real que podiam se isolar, ao invés de se arriscar a entrar na floresta e buscar frutas, caçar ou virar presa. Tranquilo? Então, as tribos começaram a perceber o quanto era melhor se isolar num lugar em que tenha uma fonte de água. Quer saber coisa boa disso? Pede o professor de filosofia aí para o Robson falar sobre vida e morte severina. É a história ao longo de todos os nossos rios. Todas as sociedades precisam de um alimento natural, que é a água, senão a gente morre, tá? Então, a maioria das tribos foram constituídas ou à margem de um rio ou muito próximo para que ele tenha um acesso à água, tá? E não morra rapidamente, claro, né? Então, essas tribos se isolavam e para poder se proteger, criavam suas cercas, né? Faziam a proteção física, mas dentro tinha que imitar o que estava lá fora. Então, eu tinha que plantar milho, feijão, batata, tudo que achava na floresta, ele trouxe. E para isso, ele começou a trabalhar com medições de comprimento. Como é que eu vou plantar sem saber a regra do plantio que a natureza tem? Só foi descobrindo a partir dos erros e acertos. Botou uma cova é cavar para jogar a semente, tá? Uma cova muito próxima da outra. Aí a primeira que cresceu inibiu a outra, a produção caiu. Então ele foi vendo qual era a distância de uma cova para outra, a medição correta, para ter o máximo de plantio possível e aproveitar todo o terreno. Olha como foi necessário entender grandezas e medidas para a sobrevivência, tá? Se ligou? E hoje a gente já sabe, claro, né? Brasil é um dos maiores importadores aí no agronegócio. A gente é muito bom nisso, tá? Se liga aí. Então você que está aprendendo grandezas e medidas já agora sabe a função prática da medição de comprimentos na parte agrícola. E é claro, como eles criavam os animais, eu preciso de um animal que tem um ciclo de reprodução muito curto, muito rápido, tenha bastante filhotes e me dê leite e me dê o tecido, né? O couro para eu poder me aquecer no inverno e a lã que eles já faziam também, o tecido a partir disso. Tá aí o carneiro, né? A gente vê muito falar sobre isso. A ovelha, muito também está lá no livro de matemática referenciando. Para alimentar a ovelha, eu preciso guardar alimento durante o inverno, porque o capim queima durante o inverno, não vira um alimento para esse animal. Então, para guardar, eu tive que entender de volume e capacidade. Olha que coisa interessante. Então, o animal me dá o alimento, que é o leite, a carne, me dá o couro, o próprio algodão do seu couro vai virar um tecido, enfim. Isso foi primordial. Por isso que estão vendo isso aí, a gente chama de mapa mental, mas na verdade é um pequeno resumo do que a gente está falando aqui. E é claro que não pode ficar de fora o relógio do sol. Então o que, é que a gente tem em grandezas e medidas aí?
volume e capacidade, medição de comprimento e, é claro, a medição e a aplicação do tempo, tá bom? Tranquilo? Que vai gerar todo o conhecimento básico para o ser humano, tá? E a partir disso, a gente vai falar agora das unidades básicas que vocês devem aprender conosco e com o professor presencial. Unidade base, ela é dividida em as unidades derivadas, que são outras unidades que eu vou falar, e as unidades que são obrigatórias para você aprender. Massa, tempo, temperatura, tá? A parte elétrica, que ainda não é a tua vibe, mas você vai aprender, comprimento, enfim. Falando em comprimento, eu trago esse desenho aí da girafa, que é muito comum para a criançada, e a gente vai falar para vocês. Medição de comprimento para distinguir grandezas e medidas. Se liga aí, tá? A grandeza é a relação com o comprimento, tá? A grandeza. E a medida é quantas vezes cabe, por exemplo, o centímetro, o metro, naquele espaço linear, tá bom? Tá claro? Então, altura, 1,5 metro. Qual é a grandeza? Metro. Beleza? Tá claro? Então, vamos seguir. Bom, dentro disso eu tenho tempo, ângulo, área, volume e massa, tá bom? Cada um desses a gente vai falar aos poucos, mais vídeos aulas posteriores para vocês. Mas no momento é isso aí, ó. Se eu vou falar de tempo, minuto, hora e dia. Se eu for falar de ângulo, grau, minuto, segundo. Se eu vou falar de área, hectare, mas você vê em metros quadrados também, tá bom? Não tem problema nenhum. Volume, litro. Aí você vê também em metros cúbicos, também não tem problema, tá? Massa, tonelada, tá bom? Bom, visto aí a base para isso, massa também pode ser quilograma, não esquece. Tem historinha do quebra-quilo que a gente já falou aqui nas videoaulas anteriores. Tá com dúvida? Entra aí na internet e coloca Guerra do Quebra-Quilo que você vai entender o que eu tô te falando. É uma sugestão. Fica à vontade, tá bom? A gente não tem como deixar de fora, na relação de grandezas e medidas, já que a gente está medindo, a ideia do erro, ok? É natural. Toda medição, na realidade, ela é aproximada. Tranquilo? Não, né? Você não sabia, né? Então percebe, teu pé esquerdo não é exatamente do tamanho do pé direito. Às vezes o contrário também, tá? Então, é só olhar na vida real, nada é tão perfeitinho assim não, tá? As medidas empíricas, elas não são exatas. Não esquece disso. Todas elas são aproximadas. As medidas empíricas são medidas obtidas experimentalmente. Então, eu vou lá no meu pé, medir o tamanho do meu pé, medir o tamanho do meu pau, uma polegada. E eu vou verificar que quando eu comparar com outras pessoas ou com a outra mão, vai dar uma medida diferente. Um pouquinho só, mas dá, tá? É normal. Os erros nessas medidas, elas podem ocorrer por diversos fatores. Falha no instrumento que eu estou usando, tá? Falhas humanas na medição, que você não sabia, né? Para medir, você tem que saber qual é o teu olho perfeito para medir, chama olho de visada. Então, na hora que eu estiver usando uma régua para medir, se eu fechar um olho, depois eu fechar o outro, né? Abrir um e fechar o outro, eu posso ter uma diferença de resposta com o instrumento na minha frente. Então, qual é o olho de visada que você tem? O melhor olho para você medir é o esquerdo ou o direito? Descobre depois e manda pra gente aqui no Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto, tá bom? Então se liga, pode ser erro de medição, eu estar, por exemplo, agora sem meus óculos e vou tentar medir o corpo, vai dar errado. Bom, falha nos processos de medição. A inclinação errada pode dar um erro, tá? O uso do instrumento de forma equivocada também. Então, o nível de precisão numa medida é dado pelo erro absoluto e pelo erro relativo. A gente sempre usa essas duas expressões. Vou te explicar, tá? Beleza? O erro em relação a o que a gente está falando, absoluto, né? Ele é medido, esse erro geral é medido pela diferença entre o valor medido do erro absoluto e do erro relativo, e que a gente indica por essa fórmula, ó. E do erro, tá vendo aí embaixo? Vou repetir, ó. E é igual a V vezão menos V vezinho, tá vendo? É só fazer um menos o outro. Complicado? Não, vou te mostrar na prática. Vem comigo, ó. Esse erro expresso na medida, na mesma unidade de medida,
da grandeza medida, tá bom? E ele pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, ao medir utilizando uma régua, um segmento no teu caderno de reta que tem um comprimento de 10 centímetros. Aí o aluno encontrou, na verdade, depois, olhando direitinho, 10,2. Então, o erro absoluto ele vai ser dado assim, ó, 10 centímetros menos 10,2. É claro que vai sobrar só o 0,2, tá? Então, o erro e foi encontrado de 0,2. Por isso que a gente fala aproximadamente. Essa palavra é para inserir o erro aí, tá? Quando eu falo, olha, lembra do valor de π é aproximadamente 3,14? É porque eu estou desconsiderando os outros números. 3,14 é uma aproximação grosseira. Há um erro? Sim, porque não é 3,14. Não é esse valor. Ele é incomensurável, é um valor muito diferente do 3,14, tá bom? Mas aí a gente fala isso para arredondar, não esquece. Ó, você já ouviu falar do perímetro urbano? Não? Vou te mostrar. Mantém aí, por favor, Manuel, esse slide, que eu vou só hidratar um pouquinho, tá bom? Se você nunca ouviu falar de perímetro urbano, eu vou te falar agora. Essa expressão, né, se refere ao contorno da parte urbana do teu município. Então, eu peguei aí alguém que mora no município de Olinda, tá? Então, quem mora no município de Olinda, ele tem um contorno. E aí você diz, não estou mais em Olinda ou estou em Olinda. Como é que eu vou saber? A partir do perímetro urbano. Para que você entenda que perímetro não é só aquela ideia de medição, né, da parte do contorno da figura, não, tá? Perímetro urbano usa a ideia de perímetro. E é muito interessante, porque é um valor bem aproximado, já que na vida real não é tão fácil. Em matemática, o perímetro é o comprimento de um contorno, tá? E no perímetro urbano a gente usa essa referência. Só que a gente vai usar a referência aproximada, não esquece, tá bom? Então, quando o contorno de um polígono, a medida desse perímetro corresponde à soma das medidas do comprimento de seus lados, tá bom? A medida de um quadrado, por exemplo, de 14,4 centímetros. Aí eu só preciso, é claro, se é um quadrado, eu já estou dizendo, os lados são iguais, então 14,4. Pertencente a cada um desses, eu vou somar 4 vezes, tá? Por isso que tem L mais L 4 vezes, tá bom? Que é o lado. Então eu vou ter, o perímetro é 14,4. Ora, se o perímetro de um quadrado é 14,4, para eu saber o lado desse cara, eu tenho que dividir ele por 4, porque eu vou ter 4 vezes o seu lado. Então, fazendo isso, tá mais claro para você agora? Você vai pegar 14,4 e vai igualar 4 vezes o lado. Esse 4 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. É uma forma da gente falar abreviando as operações, né? Porque o correto é dividir os 2 por 4. Beleza? A gente sabe disso. Mas para facilitar, a gente fala, ó, tá multiplicando, passa a dividir, tá? É só uma operação rápida, mas na verdade dividiria os 2 por 4. Fechou? Vamos lá. Dividindo 14,4 por 4, vai dar 3,6 para cada lado. Ponto, achou. A partir do perímetro, nós calculamos o valor do lado. Tá tranquilo até aí? Beleza? Então vamos seguir. Bom, questão 2. O perímetro de um retângulo mede 20 centímetros. A largura do retângulo tem medida de comprimento 3,5. A largura, tá? Isso quer dizer que provavelmente, né, é o menor lado. Qual é a medida do comprimento? Porque quando o próprio nome está dizendo, né? Comprimento tem um dos maiores dos lados em relação ao maior. Então eu vou fazer uma figura para vocês entenderem, tá bom? Desculpa, mas presta bem atenção. Base é B, é o meu comprimento. E o A vai ser a medida da largura, tá bom? Na vida real a gente fala largura. Se essa figura tivesse numa posição deitada na superfície, seria a altura, tá bom? Depende do referencial. Então o perímetro vai ser A mais A, porque ambos são paralelos e iguais. E vai ser no final B mais B, que ambos são paralelos, né? Então nós vamos ter o perímetro, beleza? E um deles é 3,5. Então o que eu vou fazer? Lógico, né? Vou substituir B por 3,5, tá bom?
Porque ele tem a medida do comprimento B 3,5. Na verdade, esse 3,5 lá no A, viu? Tá no B aí, tá errado. Lá no A, porque é o menor, beleza? Então, substituir 3,5 por A vai ficar 3,5 mais 3,5 mais B mais B. 3,5 mais 3,5 dá 7. B mais B dá 2B, certo? Tranquilo? Então, eu vou passar esse 7 para o outro lado, né? Corretamente, se a gente fosse falar de álgebra, seria adicionar, botar menos 7 de um lado, menos 7 do outro, beleza? Mas aí a gente fala a grosso modo, passa esse 7 para o outro lado e muda o sinal. 20 menos 7 vai dar 13, 13 dividido por 2 dá quanto? Porque eu vou dividir, né? Vai dar 6,5, beleza? Então o B vale 6,5, o A vale 3,5. Fechou? Tranquilo aí? Vamos seguir, tá bom? Ó, a animação ficou... Mano, deixa pra lá. Vamos lá. Falando agora perímetro da circunferência. Isso você já sabe, porque é uma aula de revisão sobre isso, né? Mas vamos lá. Não lembra? Tá bom. O valor de π é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, tá bom? E aí, o comprimento é 2πr, porque se eu substituir a medida do diâmetro aí por 2 vezes o raio, que é a mesma relação, né? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio, e fizer produto dos meios pelos extremos, eu vou obter justamente isso. Ó, o perímetro é igual a 2πr, tá? E esse número pode ser um número, na verdade, ele é um número irracional, sua representação na forma decimal possui infinitas casas decimais não periódicas, tá bom? Ah, professor, mas ele é decimal? Sim, é a representação. Isso é um ato geométrico que a gente está tentando transformar essa ação geométrica em um número, tá? E aí a forma mais precisa é essa aí, tá bom? Mas é um número irracional. Não sabe o que é isso? Pausa o vídeo, vai buscar um pouquinho de número irracional, pesquisa lá, ou então pergunta ao teu professor. E tem videoaulas nossas falando sobre números irracionais, tá? Se liga aí. Vamos para a nossa questão? Terceira questão fala sobre a roda de ônibus de bicicleta tem um diâmetro com a medida do comprimento de 70 centímetros, tá? Então, quando ela gira a partir de um ponto e volta no mesmo ponto tocar no solo, fez um comprimento de medição aí de 70 centímetros. Fechou? Qual é aproximadamente a medida do comprimento da circunferência dessa roda? Por que aproximado? Por causa do bendito 3,14. Não esquece, tá? Então vamos lá. Vamos usar π para 3,14 e usar a fórmula do perímetro, que é 2 vezes π vezes o raio, tá bom? O diâmetro da roda foi dado, né, que o diâmetro é 70 centímetros. Então, eu tenho aí o comprimento, onde ela toca, passando pelo centro, né? O eixo da roda, 70 centímetros. Se é 70 centímetros o diâmetro, a metade dele vai dar o raio, tranquilo? Então, o diâmetro vai ser 70 dividido por 2, 35. Fechou? Já calculamos o raio, não esquece. O pneu foi lá, tocou e voltou, passou pelo centro lá, é o diâmetro. E o comprimento é essa medição que ele circula, tá bom? 35 é o raio, eu vou substituir 2 vezes 3,14 vezes 35, tá bom? 2 vezes 3,14, 6,28, tá aproximado porque por conta do 3,14, vou multiplicar por 35, na minha calculadora deu 219,8 centímetros, tá bom? E o valor sempre é aproximado por causa do valor de π. Tranquilo? Confere na tua calculadora, tá? Confia não. Vamos lá. Considerando que a figura ao todo, tomamos como a relação agora para a área, né? Tomamos como a unidade de medida de área a região de um quadradinho lá de centímetros quadrados de lado, tá bom? A figura B contém 8 vezes essa unidade. Tá aí na imagem, tá vendo aí comigo? Um quadradinho de 1 centímetro de lado, que tem 1 centímetro quadrado de área, beleza? E do lado tem 8 quadradinhos, tá? Assim, a medida da área da figura B é 8 unidades da medida A, beleza? Então, ou seja, porque ela tem 8 quadradinhos, centímetros quadrados, tá? Como é que eu vou saber a fórmula da área? Se é um quadrado e seus lados são iguais, L vezes L. L é o quadrado, fechou? Então, vamos lá. Agora que você sabe a revisão de área, vamos calcular, né? Vamos para o exercício. Calcular a medida da área da região quadrada
EFGH com a medida da área da região quadrada ABCD, tá? Esse quadradão aí, ó, com esse amarelinho no meio. Veja, se ele está desenhado no seu caderno, eu faria assim, tá? Eu faria assim, esse cara vem para cá, beleza? E esse cara vem para cá. Aí eu descobriria claramente que ele é a metade do outro. Percebeu aí? Que se eu dividir ao meio, ele é a metade do outro. Olha como é fácil. Assim, tá? Sem cálculo nenhum. Mas como que a gente vai calcular? L ao quadrado para cada um deles. Percebe que o lado ao quadrado é L vezes L. Tá ligado que é isso? Beleza. Então vamos lá. 4 quadradinhos. 4 quadradinhos por quê, professor? Olha aí, ó, na malha quadriculada dele. Eu tenho 4 quadradinhos na base. São 4 quadradinhos em cada lado, que é um quadrado. Então, são 4 vezes 4, vai dar 16 quadradinhos, tá bom? Que é o maior deles, ó, 16 quadradinhos. 16 quadradinhos de área. É o total só dessa área do quadrado maior. E do quadrado menor, é a metade, eu vou dividir por 2. Então, é claro que o quadrado EFGH vai ser 8 quadradinhos. Beleza? Tanto de um lado como do outro. Solução posta para vocês. Tranquilo? Vamos para a nossa questão agora. Ficou aí já a resposta, né? Problema da animação, relaxa aí. O piso do corredor da casa de Gabriela foi revestido com lajotas quadradas. Veja parte desse piso. Aí vem item A. O corredor todo tem medidas de dimensões de 1 metro por 10. Tá vendo aí na imagem? 1 de largura por 2 de comprimento. Tá tranquilo? Dá para ver aí? Tá. Aí ele está dizendo que o corredor todo tem 1 por 10 e a gente só está olhando 1 por 2, tá? Nós temos uma visão de 1 por 2, mas ele está dizendo lá é 1 por 10. Quantas lajotas foram utilizadas para revestir esse 1 por 10? Fácil, né? Se eu tenho uma referência de 1 por 2, está fácil. Se o metro quadrado da lajota custa R$ 8,20, então quantos reais foram gastos para revestir o corredor todo? 1 por 10, tá? 1 por 10 vai dar 10 metros quadrados, tá bom? Então vamos lá, isso aí, ó. Viu aí a animação? Gostou? Ficou legal? Tá vendo que eu tenho aí a quantidade e eu tenho essa quantidade aqui, ó. Tranquilo? Então, fazendo essa relação, eu tenho 4 vezes o lado vezes 8, né? Porque não é 1 por 2. Então, se um é 4, o outro é o dobro, tá bom? E aí eu tenho 32 L's, que são 32 lajotas a cada 2 metros. Se eu tenho 10 metros, eu vou multiplicar 32 por quanto? Se eu tenho 32 lajotas para cada 2 metros quadrados e eu preciso de 10, vou multiplicar esse cara por 5, né, velho? Então, multiplicando vai dar 160 lajotas. Beleza? Agora, o cálculo da lajota vai ser... você vai mandar para mim, que não tá aí não, tá? Deixei aí para vocês, ó. Falta o item B, não esquece, tá? Quanto ele gastou? Vai calcular 160 por 8,20 e vai mandar a resposta pra gente aonde? No Instagram, Robertano Transmissão, tudo junto sem acento, tá bom? Deixei de propósito. Participa aí da nossa videoaula. Manda pra gente que a gente vai estar aqui curtindo, tranquilo? Tem tempo ainda, Manuel? Tem um tempinho? 1 minuto, então. Vou só mostrar para vocês o conceito de volume a partir desse cubo aí, ó, que são as medições, o produto das arestas. Se são 3 arestas, metro vezes metro vai dar metro ao cubo, né? Fazendo a relação. E eu vou deixar para vocês aqui, ó, para vocês calcularem e mandarem para a gente essa resposta. Calcule o volume de um container cujas dimensões são 3 metros de altura, 2,5 de largura por 6 de comprimento. Qual é a capacidade desse container? Diz aí pra gente. Manda no Instagram, Robertão Transmissão, tudo junto sem acento, tá bom? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.